Vou pedir aos irmãos que estão presentes, aqui a Sara. A Sara quer fazer parte do grupo Louvor. Vamos estar em silêncio, o grupo de louvor está lá atrás a orar. E eu peço aos irmãos também que neste momento tenham um momento de oração silenciosa. Sónia, podes tocar alguma coisinha aqui? Enquanto... Não? Hoje não? Só para... Enquanto os irmãos estão a orar, está bem? Vamos ficar em silêncio? Pai querido, muito obrigado porque estamos na Tua casa. Que a Tua presença esteja no nosso meio, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que ainda vêm a caminho e que Tu vás atuando nos nossos corações, na nossa vida, Senhor, que Tu vás nos vais preparando para receber a Tua mensagem através do canto, através da leitura da Bíblia, através da mensagem, Senhor. Isto pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A classe Daniel, que são os de 6, 7, 8 anos de idade, não é? Quer vir dizer um versículo aqui à frente. Léo, vá. Léo, quem está mais? A Isabel? O André? Quem é mais? Diana? Perdeu-se a Diana. Alguém que veja... Onde está a Isabel? Também se perdeu. Devem estar as duas juntas, de certeza. Agora só unham com carne. Entretanto, há aniversariantes. Enquanto esperamos que elas venham. Quais são os aniversariantes? Elas já estão a chegar. Desta semana, hoje é dia 15. Está a irmã Carminho. Ela está a preparar a festa, não é? Dia 17, a irmã Bernardete. E dia 21, que é sábado, a irmã Beatriz. Hoje só temos mulheres. Mas não veio nenhuma. Hã? A Bernardete está ali. Eu ia dizer, não vejo a Bernardete. A irmã Bernardete está ali. Tenham feliz aniversário. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. É o versículo do mês da União Feminina, para os cultos deste mês, não é? Tudo coincide, é tudo preparado por Deus, pelo seu Santo Espírito, não é? Parabéns à irmã Bernardete. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que Tu dás a estas três irmãs, a irmã Carminho, a irmã Bernardete, a irmã Beatriz, Senhor. Nós Te pedimos que Tu sejas com as suas vidas, com a saúde, Senhor, com a sua família, e que elas consigam, Senhor, caminhar junto de Ti, ajudando as suas famílias também a serem fortes em Ti. Abençoa-as, guarda-as e protege-as, Senhor. Isto nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podes sentar. Os anúncios. Não se vê bem aqui a lista azul. Aqui está a lista azul, é a bandeira francesa. Todos nós sabemos o que aconteceu na quinta-feira, né? Na sexta-feira. E o que aconteceu na França pode acontecer em qualquer outra parte da Europa e do mundo. Nós precisamos, como crentes, de agir de alguma maneira. Não vamos agir com violência, mas vamos agir em oração, não é? O azul ali estava muito escuro, mas não esqueçamos de orar e no início do culto ou da mensagem o nosso pastor irá dar essa orientação. Os ensaios, nós vamos passar a ter ensaios, ali está às 16 horas, aos sábados, às 17 horas. Não no próximo sábado, não. Porque no próximo sábado há ensaio só dos músicos, e eles já falaram, porque no próximo sábado temos várias atividades. Podes ir mostrando o que vem a seguir? Podes ir mostrando? Volta a este depois. Vamos ter
Mulheres ajudando mulheres, portanto, próximo sábado é às 16 horas, não é? 16 horas, não é? 16, a palestrante, a preletora é a Sandra Romualdo. Portanto, as mulheres vindo podem... será às 16. Depois, o outro slide a seguir, os jovens vão ter o primeiro encontro, não é? O tema vai ser um debate sobre o aborto, vai ser das 17 às 19 horas. Nós está aqui a Presidente, está a Marta, é isso, Martinha? Está a Maria Isabel. E então, os adolescentes, a partir dos 13 anos, também podem participar. É um assunto que parece um bocado pesado, o pastor estará junto deles, eles vão debater, vai ter um grupo contra, um grupo a favor e, no fim, vão chegar à conclusão do que é que a Bíblia ensina. Em tempos em que se matam tantas crianças dentro da barriga das mães, é preciso que nós, como crentes, saibamos ter a nossa posição e eles vão falar sobre isso. Depois disso, não podem ir para casa, não precisam de ir para casa porque temos o Magusto, não é? Magusto. O irmão Romualdo pede, por favor, para se inscreverem hoje sem falta. E quem vier, por favor, traga uma sobremesa, está bem? Bebidas e um euro, não é? Só tem 20 e tal pessoas ali inscritas, se inscrevam-se, vale a pena. Não é só castanhas que nós vamos comer, tem bifinhos, vai ter carne grelhada e outras coisas, pronto, né? Com arrozinho, uma coisa assim. Então, podem vir. Quem não gosta de castanhas também pode trazer a sua comidinha e fica em convívio connosco. Vai haver castanhas cozidas e castanhas assadas, está bem? Portanto, há trabalho para as mulheres, há trabalho para os jovens, há trabalho para os homens e os homens que vierem mais cedo vão para a cozinha ajudar o irmão Romualdo. Está bem? Pronto, está tudo isso. Ora bem, sobre a oferta especial, pastor, era melhor o pastor falar? Queridos irmãos e irmãs, sobre a oferta especial, nós temos determinados períodos ao longo do ano para essa oferta. Fizemos em outubro, mas não conseguimos alcançar o nosso alvo e estamos com a necessidade de pagar algumas contas da parte da igreja. Então decidimos que seria melhor manter ainda durante este mês, particularmente no próximo domingo, dia 22, e no domingo seguinte, a continuação do levantamento da oferta especial, para além daquilo que são as nossas contribuições, para procurarmos alcançar o alvo e então, desse modo, conseguirmos corresponder, como temos feito ao longo de anos, àquilo que são os nossos compromissos para este mês. Então pedimos que os irmãos considerem isso. Alguns, porventura, não terão tido a oportunidade de trazer a sua oferta especial durante o mês de outubro. Podemos fazê-lo agora em novembro, no próximo domingo e no domingo seguinte, portanto até ao final deste mês, para conseguirmos alcançar aquilo que é o nosso alvo. Sobre a questão também de oferta, eu irei falar na pregação um pouquinho mais adiante. Entretanto, queria saudar alguns visitantes. Nós temos, creio que uma família, estão num banco ali mais atrás, creio que é a primeira vez que vêm, estão connosco, são muito bem-vindos. Não sei se querem apresentar, não quero provocar constrangimento em vós, mas se quiserem apresentar-se, de onde vêm. Muito bem. São bem-vindos então. E pelo sotaque, deu para ver que são brasileiros, e quero dizer-vos que tem aqui uma comunidade de brasileiros também que irão dar conta, não é? Aliás, aí, à vossa frente e atrás de vós tem alguns aí. Então, são bem-vindos. Que o Senhor vos abençoe. Tá bom? Queridos irmãos e irmãs, vamos preparar-nos então para o tempo de culto. Vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração. Alguns irmãos que este fim de semana estão fora, tinham-nos avisado. Entretanto, uma palavra também em relação aos homens, à união de homens. Alguns homens ainda não preencheram aquele papel de voto, podemos dizer, para a liderança da união de homens da nossa igreja. Façam-no, por favor, entregando esse boletim verde ao irmão António Romualdo, ainda no final do culto.
Querido Deus e amado Pai do céu, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, te louvamos, ó Deus, pela tua graça maravilhosa, te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Senhor, tu tens falado conosco, tu tens chegado ao nosso conhecimento, nos tens revelado o teu plano de salvação através e tão somente do Senhor Jesus, e nós te agradecemos muito, Senhor, porque poderemos dirigir a nossa voz, podemos, Senhor, clamar a Ti, como sendo o nosso Pai, não apenas o Deus Criador e Sustentador do Universo e todas as coisas, mas aquele que é o nosso Pai Celestial, Senhor. Venha, ó Deus, tocar nas nossas vidas e que, Senhor, que este tempo do culto seja, acima de tudo, para a glória do Teu nome, Senhor. Seja agradável a Ti. Vem, Senhor, tocar nos nossos corações, vem, Senhor, fazer-nos sentir a Tua presença. Vem, ó Deus do céu, mostrar que Tu estás no nosso meio e queres Te encontrar connosco, Senhor. Fala, ó Deus, a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, as nossas preocupações que nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, para que Tu possas agir, possas orientar, possas mostrar-nos aquilo que nós podemos e devemos fazer e aquilo que está para além disso. Tu és o Deus de todo o poder, Senhor. Opera por isso no nosso meio e, Senhor, que realmente nós possamos sentir que Tu estás aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Vamos ter um prelúdio. Vamos ter tocado pela irmã Nelinha. Prelúdio, vamos acalmar-se, vamos pensar. Eu gostaria que cada um de nós neste momento também dissesse: Senhor, eu estou aqui, vim para Te adorar, mas Senhor, eu tenho esta necessidade, eu tenho este problema, eu preciso de resolver este assunto, eu preciso da Tua ajuda. Então, enquanto ouvimos a música, vamos fechar os nossos olhos, buscar ao Senhor. Às vezes há um pouquinho mais de barulho, mas vamos serenar agora e deixar que Deus de facto fale a cada um de nós e nós possamos ouvir a sua voz. Yeah.
nós vamos aqui considerar a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Neste mês temos sido chamados a considerar este tema do amor, primeiramente do amor de Deus. Deus que nos amou primeiro, mesmo na condição em que nós estávamos, Deus ainda assim nos amou. E o grande amor de Deus está subjacente em tudo aquilo que é a nossa relação com Ele, mas também o está naquilo que é a nossa relação uns com os outros, sobretudo na família cristã, mas também na comunidade, no seio à nossa volta. Os irmãos já encontraram com certeza a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler os primeiros versículos até ao 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova de tribulação e abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que primeiro começastes, desde o ano passado, não só a praticar, mas também a querer. Agora, pois, levai a termo a obra, para que assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta de outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta e assim haja equidade. Igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Queridos irmãos, há momentos na vida das igrejas que são difíceis. E aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui é, de facto, de um momento muito difícil na igreja de Jerusalém e em todas as igrejas da Judeia, naquele tempo, quando a carta foi escrita. De facto, havia uma fome tremenda na Judeia e as necessidades de alimento, de manutenção, do trabalho eram muitas. E é interessante que uma igreja dos gentios, não judia, mas uma igreja dos gentios, à distância, e as várias igrejas da Macedónia, conforme está no versículo 1, se prontificaram, tendo este conhecimento, em ajudar, em socorrer os irmãos mais pobres, mais necessitados em Jerusalém e em toda a Judeia. De tal modo que pudesse haver uma empatia, que pudesse haver uma interligação, que de facto pudesse haver uma comunhão, ainda que à distância, entre igrejas e que a partilha das possibilidades pudesse chegar
para suprir as necessidades. Mas, meus irmãos, quem é que vai participar das necessidades dos crentes em Jerusalém, na Judeia? Igrejas que eram ricas, igrejas que eram abastadas, igrejas cujos membros tinham empresas, tinham comércio, tinham negócios, a quem não faltavam bens? Não. Igrejas cujos crentes tinham, de facto, também as suas limitações financeiras, que, aliás, eram muitas. Mas, ainda assim, comparativamente com os crentes de Jerusalém, ainda que tendo pouco, os crentes das igrejas da Macedónia ainda conseguiam ter mais. E, por isso mesmo, do pouco que tinham, da sua pobreza, puderam alcançar e fazer chegar as suas ofertas a outros. Meus irmãos, de facto, o exemplo que o apóstolo Paulo mostra aqui vai exatamente servir de modelo para as igrejas dos séculos seguintes até aos nossos dias. A generosidade dos crentes das igrejas da Macedónia aconteceu em momentos de grande tribulação para eles próprios. Vejam no versículo 2, como em muita prova de tribulação. De facto, os crentes viviam em tribulação na Macedónia. Tinham as suas necessidades. No versículo 2 ainda diz que eles viviam em profunda pobreza. E apesar de serem pobres, apesar de facto de terem constrangimentos financeiros de toda a ordem, eles não deixaram de participar na causa dos santos. E é interessante porque o versículo 3 diz que eles foram além das suas posses. Eu só estou a chamar a vossa atenção para algumas frases que são mencionadas aqui. O verso 3 diz: porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram, e depois tem uma palavra fundamental, deram voluntariamente. Não foram obrigados a dar. Quando nós temos as nossas dádivas para o Senhor, não somos obrigados a dar. Não há nenhuma lei que assim nos obrigue. E se nós não cumprirmos essa lei, somos presos, somos privados da graça de Deus, podemos não ter algumas bênçãos de Deus, é certo, mas eles deram segundo as suas possibilidades e foram além das suas posses. Deram voluntariamente e consideraram que a sua oferta para ajudar as necessidades dos crentes em Jerusalém era um privilégio. Se nós vejam no verso 4, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E estes santos são os crentes em Jerusalém e na Judeia que tinham necessidade. De facto, o amor de Cristo derramado naqueles corações dos crentes da Macedónia foi de tal modo que eles se sentiram constrangidos, desejosos de participar, considerando que isso era um privilégio. Poderem, apesar de serem pobres, ajudarem outros que ainda eram mais pobres do que eles numa determinada ocasião. Mas, meus irmãos, eu creio que nestas várias características deste exemplo que é sublinhado aqui, o versículo 5 ainda é mais profundo, ainda é mais pungente, quando diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. E eu creio, meus irmãos, que qualquer dádiva de amor é alguma coisa que tem que vir do coração. É alguma coisa que tem que vir de dentro. É alguma coisa que realmente é o Espírito Santo mexendo connosco, levando-nos a poder contribuir, levando-nos a participar da obra do Senhor. Mas mais do que o dinheiro, meus irmãos, é o nosso ser. Quando nós trazemos a nossa oferta ao altar, quando nós participamos da obra do Senhor através dos nossos meios financeiros, mais do que esse dinheiro, o que Deus quer ver é o que está no nosso coração.
E eu lembro, meus irmãos, daquilo que foi um momento marcante da vida do Senhor Jesus quando estava no templo. E estava ali a apreciar aqueles que vinham ao templo e que traziam a sua oferta. Ninguém vinha ao templo sem trazer uma oferta. E eles colocavam a oferta no gasofilácio. Havia mais do que um naquela zona de altares. E Jesus, um pouco à distância, via aquilo que cada um trazia. E a dado passo, Jesus sublinhou exatamente aquilo que foi a oferta de uma viúva pobre. Essa viúva trouxe 2 moedas. Diz a Escritura 2 leptos. A moeda mais pequena em valores, relativamente à moeda judaica, o shekel. E ela deu, comparativamente com aquilo que alguns deram, aquilo era nada. Mas Jesus enfatizou e sublinhou, esta deu mais do que qualquer outro. Porquê? Ela deu do que tinha. Deu tudo o que tinha. Meus irmãos, para Jesus, para Deus, não é a quantidade que conta, é o que está no nosso coração. E alguns, de facto, podem dar muito, porque têm condições para dar muito. Mas quem tem menos condições não pode ficar de fora nesse processo. Deve dar e dar para a obra do Senhor, dar para Deus, de coração. Dar voluntariamente e dar com gratidão. E às vezes até chegar àquele ponto de dar como um ato de fé, dando, porventura, aquilo que lhe seria necessário ou poderia ser necessário para outra coisa. Mas coloca no altar da graça de Deus, esperando que naturalmente Deus abençoe. Meus irmãos, deixem-me dizer, sem qualquer margem para dúvida da minha parte, Deus sabe aquilo que cada um de nós coloca na oferta. Deus sabe aquilo que cada um de nós dá mensalmente para a obra do Senhor. Deus sabe tudo isso. Sabe até aquilo que nós não damos. Mas Deus sabe aquilo que está no nosso coração. Porque é que nós damos? Porque é que nós não damos? Deus conhece todas as coisas. Tal como Jesus olhou e viu naquele conjunto de pessoas que vinham trazer a sua oferta, aquilo que aquela viúva pobre trouxe. Quando nós vimos aqui e trazemos a nossa oferta ou colocamos até na mão das nossas crianças, Deus sabe tudo isso. Sabe aquilo que está no envelope. Deus conhece todas as coisas. E Deus espera que da nossa parte haja fidelidade. Que de facto aquilo que nós damos seja, meus irmãos, aquilo que está no verso 8, aliás, no verso 8, uma prova da sinceridade do nosso amor. E, meus irmãos, eu creio que este conjunto de versículos roda, gira à volta exatamente desta prova que nós fazemos. Quando nós estamos a dar, e estamos a dar para a obra do Senhor, é o nosso amor que está ali. É a prova de que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Ou será que não amamos? Ou será que o nosso amor para com Deus é tão pequeno como aquela moeda que colocamos, ou ainda menor como aquilo que nós não colocamos? Qual é a sinceridade do nosso amor? Ela é provada exatamente naquilo que nós ofertamos para o Senhor. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo coloca aqui exatamente depois uma comparação, um outro exemplo. E esse exemplo tem a ver com a pessoa de Jesus. O versículo 9. O versículo 9 deixa-nos um maior exemplo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Meus irmãos, alguns pensam que o amor de Jesus começou na cruz do Calvário. Por este texto nós entendemos que o amor de Jesus começou antes, até antes da sua própria encarnação. Ele que era rico, Ele que era o Senhor dos céus e da terra, Ele que era o Senhor de todo o universo, Ele que era o Senhor de todas as coisas. Como a Escritura diz, minha é a prata
meu é o ouro. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Jesus tinha essa riqueza, mas Ele fez-se pobre, vindo até nós, exatamente para nos fazer ricos. Meus irmãos, alguns consideram que a casa, o carro ou os bens que têm são a sua grande riqueza. Eu ultimamente tenho dito que quando me viro para a minha neta e chego a ela, que é a minha riqueza. Os meus irmãos, a minha maior riqueza é a vida eterna que o Senhor me concedeu. A minha maior riqueza não é aquela que vai ficar para trás quando eu seguir para a presença do Senhor. A minha maior riqueza é a vida eterna que o Senhor conseguiu para mim. A minha maior riqueza é essa bênção tremenda em que Deus me declarou o seu Filho e me fez filho seu. Os irmãos já notaram que a Escritura fala em que nós somos, por causa daquilo que Cristo fez, nós somos herdeiros das coisas de Deus. Herdeiros de um Pai que é tão rico. De um Pai que de facto nos podia dar o ouro e a prata, mas para além daquilo que Ele nos dá no dia a dia, nos dá um lugar no céu. Daquele Jesus que disse aos seus discípulos, quando eles estavam tão perturbados, quando Ele começou a falar da morte: não vos turbeis, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugares. Então esse Deus que foi preparar-nos lugares, esse Deus que é rico e que assegurou um lugar para nós no seu reino, na sua presença, um Deus que nos fez ricos com aquilo que nós temos para herdar. Meus irmãos, não há maior riqueza do que aquilo que permanece para sempre. Nós podemos ter bens, podemos ter coisas, mas como elas são passageiras, não é? E nesta vida, nós já nos habituámos, por causa da crise, por causa dos problemas, às vezes de doenças, situações tão adversas, a considerar que aquilo que temos hoje, amanhã podemos já não ter. Aquilo que hoje tem valor, amanhã pode não ter valores. Mas há valores eternos que nos vão acompanhar. E um desses valores é certamente o resultado da obra de Cristo nas nossas vidas. Cristo morreu por nós. Ele fez-se pobre para que nós sejamos ricos. E somos ricos em Cristo Jesus. Não há maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos, disse Jesus. E, meus irmãos, nós, de certo modo, somos chamados para demonstrar também esse amor, para viver esse amor. E qual é a nossa resposta em relação à grande dádiva e amor de Deus por nós? O que é que nós fazemos? Naturalmente, servindo a Deus de várias formas, louvando ao Senhor, trazendo, como às vezes cantamos, sacrifícios de louvor ao Senhor, mas também trazendo as nossas ofertas. Os irmãos que vêm regularmente à igreja sabem que eu, só de longe a longe, falo na questão financeira. Porque creio que muitos conhecem exatamente aquilo que a palavra de Deus diz e sabem também que, acima de tudo, é um compromisso entre cada um e Deus. Os meus irmãos, de vez em quando, é bom lembrar e encorajar-nos uns aos outros com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu creio que aquilo que o apóstolo Paulo está a falar aqui é trazer este exemplo para que fique bem marcado diante de nós e não fiquemos a pensar: eu só contribuo quando tiver bastante dinheiro. Eu só contribuo quando me sobrar. Eu só contribuo quando não tiver necessidade. Não é esse o modelo que nós encontramos nesses culturas. Não é esse o modelo que realmente nós vemos. Meus irmãos, deixem-me partilhar convosco aquilo que me alegra muito no meu coração. Há uns anos atrás, esta igreja tomou a decisão de derrubar as instalações antigas e de avançar na aventura de construir estas instalações. Deixar apenas alguns números. Na altura nós gastámos
cerca de 320 mil euros mais IVA. Tínhamos apenas um terço desses valores. Resultado de algumas poupanças, exatamente para esse fim. O que significa que nós, para pagarmos as nossas contas a terceiros, tivemos de contrair empréstimos que atingiram cerca de 220 mil euros. Neste momento, ainda não pagámos metade, mas quase. Isto em 5, 6 anos. E se Deus quiser, meus irmãos, em outubro do próximo ano, nós pagaremos a última prestação a uma entidade bancária que nos emprestou algum dinheiro. Temos vindo a pagar regularmente. Não os juros, não a utilização. Eu creio, meus irmãos, que por isso mesmo nós devemos dar graças ao Senhor. Nós temos conseguido. Mas temos conseguido também responder a alguns irmãos que emprestaram dinheiro à igreja e que têm estado a pedir e nós temos estado a devolver. E por isso mesmo, meus irmãos, eu digo glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Se Deus quiser, em mais 5, 6 anos nós pagaremos integralmente a dívida. E este edifício, que tem sido consagrado para o Senhor, poderá ser então usado até financiando outros ministérios, outras atividades, que até agora nós nos temos contido um pouco. Mas está um potencial tremendo em termos de instalações aqui, para os filhos, para os netos, para as gerações que virão adiante. E todos nós, ou muitos de nós, temos feito um esforço no sentido de assumir esses compromissos. Até agora, o Senhor nos tem ajudado. E, meus irmãos, tem sido através de um esforço grande de administração. E através das dádivas que têm sido dadas, dádivas de amor, que nós temos conseguido isso. Eu quero encorajar os irmãos a continuarmos a fazer isso. Aqueles que o têm feito, e têm feito numa base regular, Deus vos abençoe, Deus seja louvado e glorificado também nas vossas vidas. Deus vos abençoe. Outros que não têm conseguido fazer isso, eu quero encorajar-vos a assumirem esse compromisso de realmente fazerem tudo aquilo que está ao seu alcance. Tomando até como exemplo estes crentes das igrejas da Macedónia, que assim mesmo se deram e deram acima das suas posses, mas que o Senhor muito os abençoou com isso. Os irmãos, até agora eu ainda não ouvi de alguém dizer: eu contribuí para a obra do Senhor e não fui abençoado. Deus abençoa. E Deus abençoa e ama aquele que dá com alegria. E nós damos voluntariamente com alegria. Meus irmãos, deixem-me só partilhar para terminar isto. As nossas dádivas de amor são entregues a quem? A Deus. Mas alguns podem pensar: a igreja tem aí um sistema especial em que, quando as dádivas são entregues, são enviadas para o banco do céu. Não é dessa. Mas elas são entregues aos senhores. E são entregues aos senhores confiando na administração da igreja. Eles vai usar exatamente para dar resposta. E isso, meus irmãos, significa uma coisa muito importante. Quando nós entregamos as nossas ofertas, entregamos aos senhores. Quando não entregamos as nossas ofertas, Deus também dá conta disso. Mas quando as ofertas são entregues, há uma responsabilização por parte de quem administra, para assegurar que aquilo que é sagrado ao Senhor é usado na sua obra. Por isso é que eu há pouco vos dei, digamos, de uma forma muito breve, em síntese, aquilo que tem sido o nosso esforço durante este ano. Dos 220 mil euros que nós ficámos de dívida, creio que o André pode ajudar-me, neste momento estaremos com cerca de 130 mil euros. Não é? Ou seja, conseguimos, em 5, 6 anos, pagar 90 mil euros. E os irmãos perguntam de onde isso vem?
daquilo que temos todos, ou pelo menos uma parte, entregue ao Senhor. Poderíamos fazer melhores? Eu creio que sim. Quero encorajar os irmãos a sentir que fazem parte desta obra de entrega ao Senhor. Quando nós ofertamos, meus irmãos, não estamos a gastar o dinheiro de uma forma leviana. Procuramos dar resposta àquilo que são os compromissos, aquilo que a Igreja assumiu como sua responsabilidade. Quero encorajar os irmãos, exatamente considerar o que está no verso 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Que o vosso amor, que o meu amor seja sincero diante do Senhor, quando nós trazemos a nossa fé. Quando nós participamos daquilo que é realmente uma dádiva de amor para o Senhor. Não esquecendo que o Senhor vê com o Senhor. Ele sabe aquilo que está no nosso coração, quando nós ofertamos ou quando nós retemos e não ofertamos. Que o Senhor muito vos abençoe. Meus irmãos, eu desejo muito e certamente que no próximo ano, em outubro, final de outubro, nós vamos ter aqui um culto de ação de graças. Porque nós iremos pegar naquele escrito de dívida à Caixa Geral de Depósitos. Iremos dizer, está pago. Está pago. Mas, entretanto, estamos a pagar também, a devolver aquilo que outros irmãos emprestaram e que têm necessidade. E eu quero também aqui deixar a minha palavra de gratidão como pastor da Igreja por aqueles irmãos que emprestaram alguns milhares de euros à Igreja sem juros e já lá vão alguns anos. E quero assumir que enquanto Deus me der vida e saúde e me mantiver no ministério desta Igreja, tudo será pago. Isso é naturalmente o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Serão alguns anos mais, mas eu creio, meus irmãos, que daqui a alguns anos o Senhor nos vai dar a alegria de dizer: pagamos até ao último centavo. Agora a Igreja pode respirar mais fundo para abarcar outros ministérios, sustentando esses ministérios, porque nós temos estrutura financeira para isso. Por agora não temos. Não conseguimos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer. Mas aquilo que estamos a fazer, temos sentido que o Senhor tem abençoado. Eu desejaria muito, meus irmãos, desejaria muito que pudéssemos, como Igreja, investir mais no ministério das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Porque eles são o presente e o futuro desta Igreja. Que Deus nos ajude a isso. Porque o Senhor é fiel. E o meu encorajamento é: sejamos nós também fiéis ao Senhor. Amém? Vamos terminar com a palavra de oração, ficando de pé. Eu vou pedir o irmão Romualdo, como diácono da Igreja, nos possa dirigir-se nesta missão. Nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças, Senhor, por este dia de vida que nos deste, Senhor, pelo propósito que puseste no nosso coração, que vamos vir à tua Igreja, Senhor. Senhor, e nós te agradecemos o amor que tu tens por nós. O amor que foi personificado naquela cruz do Calvário. Ainda antes de nós nascermos, Senhor, tu já nos amaste. Obrigado, Senhor, porque nos deste a tua palavra, Senhor, para aprendermos, Senhor, aquilo que tu queres para nós. Obrigado pelo pecado que hoje nos deixaste difícil. Obrigado, Senhor, porque nos tens colocado no coração este propósito, Senhor, a renovação destas instalações. O Senhor nos deste a coragem suficiente para avançarmos com elas, Senhor, apesar de tão avultada contigo nós temos, Senhor, apagado. Obrigado, Senhor, porque nos tens ajudado, Senhor, ainda muitos com dificuldades, Senhor, maior ou menor, Senhor, nos tens ajudado, Senhor, a contribuir, Senhor, para honrarmos, Senhor, o pagamento daqueles pedidos que fizemos, Senhor.
diz, Senhor, que a ninguém vos vais coisa alguma, mas queres que nós apenas devamos amor uns pelos outros. Porque isso, Senhor, o amor, Senhor, nós nunca podemos dar demais, Senhor, por uma só vez. Nós podemos dar-lo dia a dia, Senhor. Aquilo que tu vais dando a nós, Senhor, para retribuir aos outros. Senhor, vem abençoar esta igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que acompanham, Senhor. Visita, Senhor, cada um, Senhor. E cura, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor. Senhor, liberta, Senhor, aqueles que estão com dificuldades. Abre portas para os que estão desempregados. Anima, Senhor, e ajuda aqueles que têm emprego nas suas habilitações, Senhor, nos seus afazeres profissionais, Senhor, para que nunca falte, Senhor, sustento para cada um. Sei com aqueles que nos visitam, Senhor, toca os seus corações, Senhor. Se for o caso de ainda não crerem em Jesus, Senhor, que hoje seja o dia, Senhor, em que possam manifestar-se esse amor por Ele, Senhor, porque Jesus está aqui. Continua a abençoar a igreja, Senhor, serve, tu deste à frente dela, Senhor, dá-lhe vida e saúde, Senhor, anima, Senhor, renova o seu dom, Senhor, que colocaste no coração, Senhor, com a sua família, Senhor. Senhor, nós todos possamos dar as mãos, Senhor, como irmãos em Cristo, Senhor. Continua connosco, Senhor, no resto deste dia, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e leva-nos para as nossas casas em paz. Possamos logo voltarmos a encontrar aqui, Senhor, para aprendermos, Senhor, das coisas que ainda hão de acontecer. Nós pedimos tudo, Senhor, em nome de